A mensagem é simples. Todos são potencialmente redundantes ou substituíveis. Portanto, todos são vulneráveis e qualquer posição social é, com o decorrer do tempo, não importa quão elevada e poderosa possa parecer agora, precária. Até os privilégios são frágeis e estão ameaçados. Os golpes podem ter alvos, ao contrário da devastação política e psicológica que causam. O medo que geram é difuso e ambiente. Como disse Bourdieu, esse medo, abre aspas, assombra a consciência e o subconsciente, fecha aspas. Para escalar as montanhas, deve-se ter os próprios pés firmes no solo, mas é o próprio solo que está cada vez mais instável, trêmulo, inseguro, sem nenhuma rocha sólida. A confiança, aquela condição indispensável para todo planejamento racional e toda ação confiável, está flutuando, procurando em vão um terreno firme o bastante para lançar uma âncora. O estado de precariedade, observou Bourdieu, transforma todo o futuro em incerto e, assim, proíbe qualquer antecipação racional e, em particular, não permite aquele mínimo de esperança no futuro que é necessário para se rebelar, ainda mais para se rebelar coletivamente, mesmo contra o menos tolerável dos presentes. É comum e está na moda deplorar o crescente niilismo e o cinismo de homens e mulheres contemporâneos, a falta de visão, a indiferença para os projetos de vida de longo prazo, a mundanidade e o egoísmo de seus desejos, a inclinação para dividir a vida em episódios, cada um deles devendo ser espremido até a última gota, sem nenhuma preocupação com as consequências. Todas essas acusações têm diversas evidências para apoiá-las. O que a maioria dos pregadores morais em seus ataques fulminantes contra a decadência moral não menciona, porém, é que a tendência repreensível que eles condenam tira sua força de ser uma resposta racional a este mundo em que somos compelidos a tratar o futuro como uma ameaça, não como um abrigo ou uma terra prometida. O que a maioria dos críticos também ignora é que este mundo foi feito pelos humanos. Longe de ser um produto das leis da natureza, inescrutáveis e invencíveis, ou da natureza humana, pecadora e irredimível, ele é, em grande parte, produto do que pode ser chamado de economia política da incerteza. 11, nota de rodapé. O principal veículo desta economia política particular de nossos tempos é a perda de poder da política, uma saída para a qual as instituições tradicionais de controle político fizeram vista grossa, principalmente os governos dos estados, muitas vezes ajudadas ativamente e favorecidas por eles, graças às políticas de desregulamentação e privatização. O resultado geral desse processo é, como observa Manuel Castells, 12, nota de rodapé, um mundo no qual o poder flutua, enquanto as políticas continuam atadas em seu lugar. O poder é crescentemente global e extraterritorial, mas as instituições políticas permanecem territoriais e acham difícil, se não impossível, subir além do nível local. Após 2 séculos de esforço moderno para domar e domesticar as forças da natureza, cegas e erráticas, e substituí-las pela ordem humana, previsível e gerenciável, racionalmente projetada, agora são os resultados das atividades humanas que confrontam os atores como excêntricos e caprichosos, obstinados e impenetráveis, mas, acima de tudo, forças, abre aspas, naturais, fecha aspas, sem rédeas e incontroláveis. As sociedades que um dia lutaram para que seu mundo se tornasse transparente, à prova de perigos e livre de surpresas, agora encontram suas capacidades de atuação atadas aos ânimos mutáveis e imprevisíveis de forças misteriosas, como as finanças mundiais e as bolsas de valores, ou observam de maneira impotente, sem serem capazes de fazer muito, o contínuo encolhimento do mercado de trabalho, a crescente pobreza, a irrefreável erosão da terra arável, o desaparecimento das florestas, os crescentes volumes de dióxido de carbono no ar e o aquecimento do planeta. As coisas, sobretudo as mais importantes de todas, estão, abre aspas, escapando ao nosso controle, fecha aspas.
Assim como crescem a capacidade humana de lidar com problemas prestes a acontecer, crescem também os riscos e os novos perigos que cada novo movimento traz ou pode trazer em sua esteira. A esmagadora sensação de, abre aspas, perder o controle do presente, fecha aspas, é o resultado disso, que leva a um definhamento da vontade política, a uma descrença de que algo considerável possa ser feito coletivamente ou que a ação solidária possa proporcionar uma mudança radical no estado das relações humanas. Essa condição é vista cada vez mais como um, abre aspas, dever, fecha aspas, uma necessidade suprema que só pode sofrer interferência dos humanos sob sua conta e risco. Ouvimos de vez em quando que o único remédio para os mórbidos efeitos colaterais da competitividade desregulamentada é mais desregulamentação, flexibilidade e uma recusa ainda maior de interferir. E no caso de permanecermos não convencidos, o argumento final contra a resistência e a ausência de uma agência poderosa o bastante para levar a cabo quaisquer decisões que possam ser tomadas por deliberações e acordos comuns. Mesmo aqueles que pensam saber o que se deve fazer, jogam a toalha no ringue quando é hora de decidir quem, que tipo de instituição efetiva vai fazê-lo. Por isso, como observou Cornelius Castoriadis, nossa sociedade, abre aspas, parou de se questionar, fecha aspas. Este, afirma Castoriadis, é nosso problema principal. Quando as pessoas aceitam a impotência para controlar as condições de suas próprias vidas, se elas se entregam ao que consideram ser necessário e inevitável, a sociedade deixa de ser autônoma, isto é, autodefinida e autogerenciada. Para ser mais exato, as pessoas não acreditam que ela seja autônoma e, assim, perdem a coragem e a vontade para se autodefinir e se autogerenciar. A sociedade então se torna heterônoma, dirigida por outros, mais empurradas do que guiadas. Aqueles a bordo do navio aceitam placidamente sua sorte e abandonam qualquer esperança de determinar o itinerário do barco. No final da aventura moderna, no mundo humano autogovernado e autônomo, entramos na, abre aspas, época da conformidade universalizada, fecha aspas. 13, nota de rodapé. Tornando a sociedade individualizada, segura para a democracia. Muitos historiadores e filósofos políticos, com boa razão para tanto, datam a origem da democracia moderna na recusa de se pôr tal coexistência ou mesmo em diminuir a energia com que tal busca é conduzida. De modo como estão as coisas nesse momento, é preciso dedicar mais atenção à segurança dessa união desejada. Já que uma sociedade autônoma é inconcebível sem cidadãos autônomos, e uma vez que a autonomia dos cidadãos é impensável em qualquer lugar fora de uma sociedade autônoma, os esforços para que tenham chance de sucesso precisam ser aplicados ao mesmo tempo nos níveis, abre aspas, macro, fecha aspas, e, abre aspas, micro, fecha aspas. Algo deve ser feito para ressaltar a capacidade de autogoverno do corpo político existente, ou para estender o alcance do corpo político e trazer o poder de volta para o controle político do qual escapou recentemente. E alguma coisa deve ser feita para aumentar o, abre aspas, controle dos indivíduos sobre o presente, fecha aspas, para que eles possam recuperar a coragem perdida e reassumir as obrigações da cidadania responsável. O que deve ser feito é uma questão a ser decidida pelo processo político, mas parece mais provável que no nível, abre aspas, macro, fecha aspas, a busca seja centrada sobre as formas de elevar as instituições políticas ao nível da globalidade no qual os poderes que de fato contam agora, abre aspas, fluem, fecha aspas, numa abertura para a ação política de um espaço que está no momento politicamente vago. No nível, abre aspas, micro, fecha aspas, sob as presentes condições de, abre aspas, redundância estrutural, fecha aspas,
O risco para o qual a busca por fim conduzirá é o que Klaus Hoff e seus colegas, 15, nota de rodapé, chamaram de, abre aspas, renda básica, fecha aspas, ou, abre aspas, a separação do emprego e das habilitações de renda, fecha aspas, o que deixa os fundamentos do sustento individual independentes das oscilações do mercado e assegurados quanto aos meandros infestados de riscos oriundos das mudanças lideradas pela tecnologia. A segunda questão, que paralisa a mente mais do que a primeira, é quem deve fazer e o que deve ser feito. O caminho para uma agência capaz de realizar tal tarefa parece o que é suspeito, um círculo vicioso, ou, para usar uma metáfora mais em voga, o ardil 22, asterisco. Ardil 22, livro de Joseph Heller. O ardil 22 diz, abre aspas, se você estiver louco, pode pedir dispensa do serviço militar, mas se pedir, você não está louco. Fecha aspas, abre parênteses, nota do tradutor, fecha parênteses, fim do asterisco. Uma força política de capacidade realmente global é necessária para verificar e restringir os poderes globais hoje incontroláveis, mas é o fato de que os poderes globais permanecerem incontroláveis que impede o aparecimento de instituições políticas efetivas para um nível global. Da nossa capacidade de desfazer ou cortar este nó górdio dependerá a sorte da república, da cidadania, da democracia e da autonomia humana em um futuro próximo.